Estudo de número 118 do Evangelho de Mateus. Mateus 26, 36 a 46. Nós leremos o texto no transcorrer da mensagem. Então nós chegamos aqui naquele momento que narra aquele momento em que Cristo estava no Getsemane, junto com seus discípulos, né? Aquela noite estava ficando cada vez mais tenebrosa e angustiante. O Cordeiro de Deus estava a poucas horas de seu sacrifício. Mas antes do Gólgota, de Pilatos e do Sinédrio, Jesus tinha ainda que passar pelo horto do Getsemane, o jardim do Getsemane. Dias antes ele dissera o seguinte: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Então Jesus sabia muito bem a razão dele estar aqui, né? Nós vemos lá em João 12, 27, essas palavras do Senhor Jesus, mostrando que ele sabia muito bem o que ele viera a fazer nesse mundo. E ele iria fugir da cruz? Não tinha como, né? Nessas palavras, vemos que ele não somente sabia muito bem qual era o propósito de ter vindo ao mundo, mas também a certeza de que todas as coisas estão sob o seu controle. E aí eu cito as palavras de MacArthur, né? John MacArthur, ele diz assim: nada nessa noite era acidental, nada lhe veio com surpresa. Ele estava completamente ciente de tudo o que estava acontecendo, nada estava fora do controle dele e do Pai. Então, quando Jesus caminha para o seu sacrifício, nós não podemos esquecer jamais que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. É importante a gente ter em mente que o sacrifício de Jesus Cristo não pagou para Satanás, né? Há uma teoria antiga, né? Lá já no primeiro, segundo, até no terceiro século depois de Cristo, né? No começo da igreja cristã, a teoria do resgate. Cristo pagou pela nossa salvação para Satanás. Então, ele pagou para que fôssemos libertos do poder de Satanás. Isso é a coisa mais imbecil de se dizer. Chega a ser blasfemo uma coisa dessa. Jesus não pagou nada para o diabo, ele não devia nada para o diabo, ele não deve nada para ninguém. Então, para quem Jesus pagou o preço do nosso resgate? Ele pagou para o Pai. Foi a honra do Pai que foi vituperada, que foi insultada pelo pecado do homem. Era a honra de Deus que precisava ser reparada. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, se entrega para ser sacrificado, ele estava ali cumprindo tudo o que o Pai havia determinado, como nós veremos no estudo hoje, né? Continuando aí, né, no capítulo 26, do versículo 17 até o versículo 56, nós temos como tema, o grande tema, aí a comunhão com os discípulos, né? Jesus e a sua comunhão com os discípulos, né? E temos visto várias partes desse trecho. Hoje, então, nós ficaremos com o versículo 36 a 46, que fala sobre o sacrifício, o sofrimento de Jesus Cristo ali no jardim do Getsemane, né? A perícope que passamos a estudar nos traz o relato da profunda dor que Cristo passou. Aí eu cito as palavras de Carson, que diz assim: da mesma maneira que sua morte foi única, também o foi sua angústia. E nessa melhor resposta a isso, nossa melhor resposta a isso é adoração silenciosa. Nós estamos agora para estudar, para avaliar, para analisar o que aconteceu com Cristo ali no Getsemane, o sofrimento de Cristo no Getsemane, o sofrimento que ele passou. E nós não temos como mensurar
a profunda angústia que pairou sobre o coração de Jesus nesse momento, naquela noite, né? Neste momento, Cristo recorreu ao Pai e aos seus discípulos, a fim de buscar força, conforto para o seu coração angustiado. Ele busca na comunhão com o Pai, como sempre fez, ele busca na comunhão com o Pai a força, o consolo para o seu coração, e também busca na companhia dos seus discípulos, mais especificamente Pedro, Tiago e João, a quem ele vai separar ali para estar com ele no horto, e ele busca na comunhão com os discípulos e com o Pai a força que ele precisava para enfrentar aquele momento. Ele tinha todo o poder, tem todo o poder, mas naquele momento a alma dele se encontrava profundamente angustiada, como ele mesmo disse, até a morte. Ele estava cercado de laços de morte. Ele não estava com medo da morte, nós veremos isso daqui a pouco. O medo de Cristo não era da morte. O que fez Cristo sofrer nesse momento não foi o medo da morte, porque ele tem o controle, ele tem a chave da morte, ele tem o controle sobre a morte, né? Nós veremos daqui a pouco o que é que causou essa angústia no coração de Cristo. Então vejamos aí a dor no Getsêmani. Diz assim o verso 36, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. A pronúncia correta seria Getsemane, né? É um som de G, né? Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Eles saíram pelo portão oriental da cidade de Jerusalém, que ficava ao norte do templo, né? Então, se você pegar aí o mapa da cidade de Jerusalém naqueles dias e localizar o templo, você vai ver qual é a porta por onde eles saíram. E eles caminharam por uma estrada que cruza o ribeiro de Cedron, né, conforme está lá em João capítulo 18, versículo 1. Eles passaram do outro lado do ribeiro do Cedron. E em determinado ponto, essa estrada ela tem 3 bifurcações, tem 3 ramificações. E uma delas conduz ao Monte das Oliveiras. E o horto, ou o jardim do Getsêmani, ele fica no sopé do Monte das Oliveiras. Ele não fica lá em cima, né? Ele fica no sopé do monte, ali na base do monte, está um horto, um pomar, né? Como se fosse um pomar. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Era a prensa onde se espremia as azeitonas para extrair o azeite. Ali, Jesus foi literalmente espremido, ou na linguagem do profeta Isaías, foi moído e traspassado pelas nossas transgressões. Ali Jesus foi prensado pela ira de Deus contra o pecado, contra o nosso pecado. Bem sugestivo o nome, né? Este jardim também era conhecido dos discípulos, conforme nós vemos lá em João capítulo 18, verso 2, porque ali Jesus estivera muitas vezes com seus discípulos. Então era um lugar que o Senhor Jesus sempre recorria. Talvez esse jardim tivesse um dono e esse dono fosse amigo do Senhor Jesus, né? Possivelmente, não temos a informação. Mas era um lugar que Jesus sempre estava para orar. Era um lugar adequado, calmo, tranquilo, para ensinar. Então, várias vezes, né, a Bíblia relata apenas algumas, mas várias vezes eles estiveram ali no horto. A entrada do jardim, do horto, do Getsêmani, ou próximo a ela, o Senhor Jesus deixou 8 dos seus discípulos. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, né, os 2 irmãos. Então ele levou esses 3 com ele. Deixou os outros 8, Judas já não estava mais ali, Judas Iscariote já tinha saído para buscar os soldados para prender Jesus. Já era bem tarde da noite, possivelmente já era mais de meia-noite. E aí então o Senhor Jesus deixa 8 dos seus discípulos à porta do Getsêmani e entra com Pedro, Tiago e João, né? Em outras ocasiões também eles fizeram o mesmo. Nós vemos lá em Mateus 17, versículo 1, na ocasião da transfiguração,
Os três estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. Lá em Lucas 8, 49 e seguintes, na cura da filha de Jairo, também, Pedro, Tiago e João entraram com Jesus no recinto onde estava a menina. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, ao falar de Pedro, lá ele chama de Cefas, né? Pedro, Tiago e João, os chama de colunas da igreja de Cristo. Eles foram, sem dúvida alguma, destacados entre os demais apóstolos. Nada dessa história de que Pedro foi o primeiro papa, nada disso. Aliás, até mesmo porque a figura do papa aparece só lá por volta do 5º, 6º século, né? Muito tempo depois. Né? A figura do papa de Roma, como a igreja católica tem hoje, só vai aparecer lá na frente. Então Pedro jamais foi papa, até mesmo porque ele era casado, né? Jesus curou a sogra dele. Então, não tem por que a gente ficar preso a isso. Mas eles receberam um certo destaque. Pedro, Tiago e João tinham um certo destaque entre os demais apóstolos. Né? A razão disso, né? Não sabemos. Ou Cristo era mais próximo a eles, pode ser. Né? Bem, nós não temos aqui as devidas informações sobre isso. E esses três, então, sempre estiveram juntos. John MacArthur afirma que o propósito de Jesus ter levado esses três com ele ali no Getsemane foi para benefício deles, pois, ao verem como Cristo enfrentou o sofrimento, eles aprenderiam uma grande lição sobre como lidar com a aflição. Matthew Henry, ele diz o seguinte, Cristo levou esses três consigo, porque eles tinham sido testemunhas da sua glória em sua transfiguração, lá no capítulo 17, verso 1 e 2. E iria prepará-los para serem as testemunhas de sua agonia. Né? Um outro fato importante aí, então, é esse que eu citei, né? De que eles eram reputados como as três colunas da igreja de Cristo. Né? Contudo, isso jamais deve ser creditado a eles, né? Essa honra de terem sido chamados de colunas da igreja de Cristo, não é porque eles mereceram, não é porque eles eram melhores do que os outros, mas sim foi o grande e misericordioso amor de Cristo que fez isso por eles. Né? É importante a gente lembrar que, como nós vimos semana passada, no versículo 31 a 35, quando o Senhor Jesus disse que eles haveriam de negá-lo, haveriam de abandoná-lo nesse momento crucial, não somente Pedro, mas todos eles, contestaram o Senhor Jesus. De jeito nenhum, Senhor, o Senhor está equivocado. Nós jamais deixaremos o Senhor, nós jamais negaremos o Senhor. E aqui, no texto de hoje, nós já veremos que eles já estavam negando, eles já estavam contradizendo-se, negando a Cristo Jesus, ou deixando de obedecer a Cristo, né? Para mostrar para nós como que o nosso coração é traiçoeiro. Mas mesmo assim, Cristo queria eles perto de si, né? O que nos mostra como Cristo é misericordioso e amoroso, né? Seguindo, estando ali com os três, diz o verso 37, parte B e 38. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, pela primeira vez ele pede a eles: fiquem comigo, vigiem comigo. Né? A minha alma está profundamente angustiada. Sem dúvida alguma, a sua angústia e dor foram provocadas pela traição e hipocrisia de Judas Iscariotes, pela contestação e posterior negação e abandono, não só da parte de Pedro, mas de todos os discípulos. E ainda tem o abandono por parte do Pai, quando ele fosse crucificado, conforme nós veremos lá no capítulo 27, verso 46. Contudo, há algo que causou a agonia de Cristo.
causou ainda muito maior agonia em Cristo: a ira de Deus. Ele estava cônscio de que enfrentaria, o que ele enfrentaria lá na cruz seria a face da ira de Deus contra o pecado. Nós não fazemos ideia do sofrimento que Cristo passou. Ele conhecia a face do amor do Pai, mas estaria agora enfrentando a sua ira em nosso lugar. Cristo lá na cruz do Calvário enfrentou a ira do Pai contra o pecado. O nosso pecado exigia-se que para perdoar o nosso pecado, o sangue fosse derramado. E eu deveria morrer pelos meus pecados, você deveria morrer pelos seus pecados. Mas se nós entregássemos o nosso corpo para a morte, para pagar pelos nossos pecados, ainda teríamos uma outra situação para ser resolvida: a vida eterna, o céu. O céu. Mas como nós já haveríamos gasto todos os nossos recursos, ou seja, a nossa vida, pagando pelo nosso pecado, faltaria ainda recursos para conseguirmos a vida eterna. Por isso que Jesus Cristo morreu por nós. Porque o sacrifício dele tanto nos perdoa dos nossos pecados, quanto também nos garante a vida eterna. Mas ali na cruz do Calvário, Cristo não viu a face do amor de Deus. Ali, Cristo viu a ira de Deus, ele viu a face da ira de Deus contra o pecado. A ira que nós suportaríamos por toda a eternidade no inferno, Cristo a suportou por nós na cruz. Por isso nós somos salvos. Porque Cristo nos substituiu, ele é o nosso vicário. O sacrifício dele foi vicário, substitutivo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. A cruz era para nós, não era para ele. E ele substituiu-nos na cruz do Calvário. Prosseguindo, eles haveriam de ser severamente tentados a abandoná-lo. Por isso que Jesus falou para eles vigiarem com ele em oração, porque eles seriam severamente tentados. E de fato foram. E se tivessem vigiado com Jesus, certamente não fracassariam, mas eles não vigiaram, e nós veremos isso no próximo estudo. Eles fracassaram, eles negaram o Senhor Jesus. Eles fugiram, deixaram Jesus sozinho na hora em que os inimigos vieram contra ele. Prosseguindo, verso 39, parte A. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então ele se isola dos três ali, deixa os três num lugar, ali dentro do jardim, e se afasta um pouco deles. Se afasta a uma certa distância. Possivelmente, de onde ele estava, ele conseguia ver os discípulos. Eles também conseguiam vê-lo orando. Possivelmente. Mas aí então, era um momento dele com o Pai. Um momento dele orar ao Pai, dele buscar a Deus. E aí então ele se prostra com o rosto no chão. Diz aí que ele prostrou-se sobre o seu rosto. Literalmente, ele deitou de bruços no chão, com o rosto no chão. Meus irmãos, nós vemos essa atitude várias vezes nas Escrituras, de servos de Deus se prostrando no chão com o rosto em terra. Mas sempre eram pecadores, debruçando-se diante de Deus, se rendendo diante do Senhor, sequer ousando levantar os olhos, mostrando total reverência e temor na presença de Deus. Aqui nós vemos o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, aquele que não tem pecado algum, que não pecou em momento algum, ele rendendo-se diante do Pai, prostrando-se reverentemente diante do Pai. E hoje em dia nós vemos as pessoas
na presença de Deus, no culto ao Senhor, parecem que estão numa feira, parece que estão no shopping. Se você quiser um lugar sossegado para orar a Deus, não entre numa igreja evangélica. É muito barulho. Tem de tudo na igreja, menos reverência. É lamentável dizer isso. É lamentável ver isso. Os crentes estão perdendo a reverência na casa do Senhor. Aí você fala, pastor, mas isso aí é farisaísmo, isso aí é religiosidade fria. Irmãos, se nós não damos conta de sermos reverentes num momento como esse, eu duvido muito que nós seremos reverentes na presença de Deus, quando não estiver ninguém olhando para nós, só nós ali estivermos sozinhos com Deus. É certo que reverência é postura do coração, mas um coração reverente na presença de Deus, ele também se portará com reverência, especialmente no culto ao Senhor. E eu lamento que muitas vezes, se você quiser um lugar tranquilo para orar a Deus, não entre numa igreja evangélica. É muito barulho. É muito barulho. E nós precisamos guardar esse costume de sermos reverentes na presença do Senhor, especialmente quando estivermos no seu culto, louvando a Ele. Aqui nós vemos Jesus Cristo mostrando sua reverência ao Pai. Ele, o Santo Filho de Deus, aquele que não tem pecado, né? Como diz 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, está falando aqui de Jesus, né? Ele o fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo assumiu a nossa culpa para que nós então recebêssemos a sua justiça. Foi uma troca. Cristo toma a nossa culpa e por isso Ele morre em nosso lugar na cruz. E em contrapartida, Ele nos dá a sua justiça para que, revestidos da sua justiça, possamos nos apresentar diante de Deus. Estamos agora vestidos espiritualmente falando, de forma adequada, estamos revestidos com a justiça de Cristo e por isso nós podemos nos aproximar de Deus e adorar o Senhor. Mas contudo nós não podemos perder jamais esse senso de reverência e temor na presença do Senhor. Que os nossos cultos sejam cultos solenes, que os nossos cultos transpirem reverência na presença de Deus. Que as pessoas, ao entrarem pelas portas dessa igreja, ao se depararem conosco, adorando ao Senhor, sintam-se profundamente impactadas pela reverência do momento e saibam que estamos na presença de Deus, do grande e todo-poderoso Senhor, para adorá-lo. A igreja não pode ser lugar de bagunça. Vamos em frente. Ele tomou sobre si a culpa dos eleitos. Ele não tinha pecado, mas carregou os nossos pecados. Em sua oração ao Pai, ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu já tenho explicado para os irmãos aqui a figura do cálice, né? O cálice é uma taça, né? E por que a figura do cálice está sempre ligada à ira de Deus, o cálice da ira de Deus, né? Jesus pede para Deus passar dele o cálice, ou seja, Senhor, não permita que eu beba do teu cálice, o cálice da tua ira, né? Lá em Apocalipse fala das 7 taças da ira de Deus, ou 7 cálices da ira de Deus. Por que o cálice? Qual a ideia? A ideia é que é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, muito interessante. Imagine você um rei assentado no seu banquete, sendo servido pelos seus servos ali, pelos seus empregados. E aí um dos servos, totalmente descuidado, chega, enche a taça do rei de vinho, mas na hora que ele vai sair, ele esbarra na taça e derrama o cálice no colo do rei e suja o rei, deixa ele todo sujo, todo molhado. Esse rei vai ficar como?
furioso. 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 Daí a ideia de um cálice sendo derramado, o cálice da ira, ou seja, o descuido do servo provoca a ira do rei. Da mesma forma, o nosso pecado provoca a ira de Deus. O pecado do homem provocou a santa ira de Deus. Por isso que a ideia de um cálice sendo derramado é só uma figura de linguagem um tanto quanto expressiva, né? A gente pensar dessa forma. A ira de Deus sendo derramada sobre Jesus, que deveria ter sido derramada sobre nós, né? Assim, o cálice figuradamente nos traz a ideia da ira de Deus sendo derramada sobre nós, pecadores, porque fomos descuidados em sua presença e o provocamos com nossos pecados. Cristo sabia que estava para ver derramada sobre si a ira de Deus. E suas palavras, né, no verso 39, suas palavras nos mostram isso. Ele diz assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Elas deixam bem claro que ele travou uma luta terrível em seu coração entre fazer a sua vontade e a vontade do Pai. Estaria Cristo querendo desistir da cruz? Estaria Cristo querendo desistir da cruz? Olha, eu não quero ir para a cruz? Estaria ele cogitando deixar de fazer aquilo para o qual precisamente ele veio fazer? E aí eu cito as palavras de William Hendrickson. Ele diz assim: nunca poderemos nós, que nem sequer sabemos como funciona a interação entre nosso corpo e a nossa alma, compreender como nesses solenes momentos a natureza humana de Cristo se relacionava com a divina ou vice-versa. Não temos como nós imaginar o que se passava no coração de Cristo. Mal sei do que se passa no meu coração, como é que eu vou saber do que se passava no coração de Cristo nesse momento, né? Só sei que tal era o sofrimento e a angústia dele nesse momento, que Lucas acrescenta aqui, olha lá em Lucas 22, 43 e 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Naquele momento Deus enviou um anjo para confortar o Senhor Jesus, né, na sua dor. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais agonia ele passava, mais intensificava as suas orações. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O que aconteceu com Cristo, quando o seu suor caiu como gotas de sangue, é um fenômeno raro chamado de hematidroses, né? Hematidroses, o qual consiste no rompimento dos vasos capilares subcutâneos, né, os pelinhos do braço, do corpo, os vasos, eles se rompem, pelos quais o sangue sai e se mistura com o suor. É muito comum quando a gente está aflito a gente suar, né, não é mesmo? A gente fica transpirando, né, de nervoso e tal. Mas quando uma pessoa chega ao ponto de transpirar sangue, os vasos capilares eles se rompem e sangue brota junto com o suor, é algo extremamente forte. É possível isso acontecer? Mas é muito raro. Tanto que registrado, eu acho que é o único caso que nós temos de hematidroses, é esse do Senhor Jesus. Isso também nos lembra que ele era homem, que ele não era ele não era um ser espiritual, como dizem os espíritas, né? E Jesus era um espírito de luz que parecia ser um ser humano, ou como dizia uma seita chamada docetista, né? Os docetistas, o docetismo no século I dizia que Jesus parecia ser um ser humano, mas ele nada mais era do que um
um fantasma bem condensado, né, que parecia ser um ser humano. A palavra dokel no grego significa parecer, semelhança, né? Então, Jesus parecia ser um ser humano, mas não era. Não é isso. A Bíblia mostra para nós que ele transpirou sangue. Lá na cruz do Calvário ele verteu sangue. E quando ele morre, o soldado vem e fura ao seu lado, sai água e sangue, sai pus e sangue. No processo, quando a pessoa morre, o sangue ele decanta, separa o líquido, né? Aquele soro, se separa do sangue. Provas e mais provas nós temos de que Cristo de fato morreu, né, na cruz do Calvário. E ele era um ser humano. Aliás, ele é um ser humano. Lá no céu hoje, conforme nós vemos na palavra de Deus, Jesus Cristo, lá em 2 Timóteo 2,5, há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em Colossenses 1:19 e 2:9, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Nesse exato momento, Cristo tem um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo que nós teremos quando Ele nos ressuscitar, conforme nós vemos lá em Filipenses 3:21. Ele tem um corpo, Ele é humano. Uma vez que Cristo se encarnou, Ele nunca deixou de ser um ser humano. Mesmo após a sua ressurreição, mesmo quando Ele voltou aos céus, não foi só o Espírito dele que voltou aos céus, Ele voltou aos céus de corpo e alma. Corpo e alma. Maravilhoso isso. Mas Ele sofreu, né? Diz o verso 40 e 41, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ainda que seja natural dormir neste horário, né? Eles não deveriam deixar-se levar pelo sono naquela hora. O horário de dormir é de madrugada, a noite é feita para dormir. Mas naquela hora crucial da vida de Jesus, eles não deveriam dormir, eles deveriam estar atentos. O fato de verem um mestre profundamente angustiado, de tê-los chamado à parte para estarem com ele ali no horto, e principalmente de terem sido recentemente advertidos por Cristo de que haveriam de deixá-lo sozinho em sua angústia, tudo isso eram por si só motivos mais do que suficientes para eles se manterem acordados. Mas foram incapazes de vigiar em oração, ainda que fosse apenas por 1 hora. Talvez ali eles não ficaram muito mais do que 1 hora. Pelo tempo que eles estavam, desde a ceia, o caminho, o trecho que eles se dirigiram até o horto, o tempo que eles ficaram no horto, eles não ficaram talvez por volta de 1 hora no máximo, 1 hora e meia no máximo. Judas tinha saído no meio da ceia, tinha saído para buscar os inimigos para prender Jesus, para entregar Jesus. O tempo estava bem exíguo, estava bem limitado. Possivelmente não foi mais do que 1 hora mesmo de oração. E Jesus falou, vocês não conseguiram orar comigo nem 1 hora sequer? Não foram capazes, né? Deveriam vigiar em oração para não entrarem em tentação, isto é, para não caíssem na tentação de abandoná-lo. Nem sempre uma tentação se mostra agradável a nós. Por vezes, ela nos apresenta a via da covardia e do medo. A gente acha que tentação, ser tentado ao pecado, é somente para coisas que enchem os nossos olhos, que
que mexem com a nossa cobiça, né? Coisas agradáveis a nós. Aqui não, aqui os discípulos seriam tentados a serem covardes. E muitas vezes nós somos tentados a sermos covardes diante das circunstâncias. Como? Quando nós estamos diante de alguém para falar de Jesus, para testemunhar, a gente se cala. A gente se envergonha. A gente não diz que a gente é servo de Deus. A gente não diz que a gente teme ao Senhor. A gente se cala. Não deixa de ser algo muito parecido com o que os discípulos fizeram e fariam nessa noite com o Senhor Jesus. O contraste entre espírito e carne, né? Jesus fala, o espírito na verdade está preparado, mas a carne é fraca, né? O espírito aqui é a nossa consistência espiritual. O ser humano ele é formado de duas partes, uma parte espiritual e uma parte física. A parte física é o corpo e a parte espiritual a Bíblia chama de alma, espírito, coração, mente. Né? Nós não somos como os gregos. Né? Os gregos eles dividiam alma e espírito. Talvez você deva ter ouvido o termo tricotomia, né? Tri, de três. O homem é corpo, alma e espírito. E aí relacionam o espírito a algo que relaciona o homem com Deus. A alma é a mente, é o pensamento. Isso é coisa de grego. Isso é coisa da filosofia grega. Não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia mostra para nós que alma e espírito é uma coisa só. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou Adão, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Ele passou a ser um ser humano. Né? Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, a nossa parte espiritual sempre está preparada, ou deve estar sempre preparada para enfrentar as dificuldades, mas a nossa carne, ela é fraca, ela requer alguns cuidados, como por exemplo aqui o sono, o dormir. É errado dormir? Não é. É errado sentir sono? Não, não é. Errado é não sentir sono, né? Mas aqui, eles tinham que se manter, eles tinham que vencer essa necessidade, eles tinham que vencer a vontade de dormir e ficarem acordados. Porque existia algo mais importante do que o sono. Quando o Senhor Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai, ele não estava dizendo que a gente não deve se importar com o alimento, com a alimentação, porque a alimentação não tem importância. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que fazer a vontade de Deus deve ser a coisa mais importante para nós. Nós devemos tratar a vontade de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Então aqui quando ele fala que a carne é fraca, ele está falando do nosso corpo mesmo, né, do corpo dos discípulos. Eles estavam cansados, foi um dia intenso. Eles trabalharam o dia inteiro preparando a mesa da Páscoa para o Senhor Jesus. Estavam cansados. Certamente nós, no lugar deles, também dormiríamos. Né? Mas naquele momento eles tinham de ficar alertas ao lado de Cristo, porque Cristo precisava, Cristo queria, né, eles ali do lado deles. E guardadas as devidas proporções, Cristo precisava deles ali com ele. Embora ele não precise do ser humano, né? Ele tem todo o poder. Mas a comunhão dos discípulos ali seria muito importante, era muito importante. Se não fosse, ele não teria levado eles com ele. Isso me faz pensar, irmãos, que se Jesus, o Filho de Deus, deu tanto valor à comunhão com os irmãos, por que nós, pecadores miseráveis, por que nós não valorizamos a comunhão com os irmãos? Muitas vezes damos as costas. Muitas vezes caímos nessa conversa. Eu tenho visto muito crente, ou muita gente que se diz crente, dizer o seguinte: eu não preciso da igreja para servir a Deus. Eu não preciso ir à igreja para louvar o Senhor. Eu louvo a Deus onde estiver. Eu não preciso da igreja para ser crente. Eu sou crente aonde eu estiver. É muita arrogância um pecador miserável falar isso. É muita arrogância, é muita presunção. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, deu tanto valor à comunhão com os discípulos,
Por que nós, pecadores, miseráveis, que fomos salvos pela graça de Deus, não iremos valorizar a graça do Senhor, a comunhão com os irmãos? Não é? Vamos lá. Para os discípulos, dominados pelo sono, era uma batalha entre o seu espírito, que estava disposto, desejoso de fazer o bem e manter-se em guarda, contra a tentação e sua carne, que, em virtude da sua fragilidade, era suscetível de ceder aos desejos de Satanás. Cito aí as palavras de Hendrickson novamente, né? No verso 42, parte A, lemos: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, né? Novamente, Cristo se volta para o seu lugar solitário, estando ali a sós com o Pai, então ele orou de novo. Ele fez a mesma oração que ele fizera antes, só que agora acrescentando uma cláusula. Ele diz assim: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Antes, lá no versículo 39, ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora nós vemos o Senhor Jesus conformando-se à vontade de Deus, e ele sabia que essa era a vontade de Deus, sabia que não tinha como voltar atrás, mas aqui nós vemos Cristo nos ensinando a orar. Pai, já que não é possível tirar de mim esse cálice, esse sofrimento, então que seja feita a tua vontade. Aqui nós vemos Cristo se rendendo à vontade do Pai, né? Tal como ele ensinara aos seus discípulos lá em Mateus 6, versículo 10, quando orares, direis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele ensinou os discípulos a orar desse jeito. E agora ele mesmo assim, ele orava a Deus: Pai, seja feita a tua vontade. Já que não tem como passar de mim esse cálice, já que não tem como a tua ira ser derramada sem ser sobre mim, então que seja feita a tua vontade. Mais uma vez, irmão, eu repito, quem levou Jesus Cristo para a cruz foi o próprio Deus. Jesus não se opôs. Jesus, ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Jesus Cristo não foi assassinado, Jesus Cristo não foi martirizado, Jesus Cristo se entregou para ser sacrificado. É muito diferente. Ele não é um mártir. Mártir é alguém que luta por alguma causa e vem alguém e tira a vida dele, contra a vontade dele. Perguntasse você para Tiradentes se ele queria ir para a forca, eu tenho certeza que ele ia dizer: não quero ir não. Aliás, a história sobre Tiradentes tem muita maquiagem, né, irmã? Tem muita firula naquela história ali, viu? Né? Tem muita firula na história de Tiradentes. Mas Jesus, ele não foi obrigado a ir para a cruz. Ele foi espontaneamente. Foi um sacrifício que ele fez. Um autossacrifício. É muito diferente, né? Agora, ele orava aplicando essas palavras a si mesmo. Foi justamente isso que o autor de Hebreus disse: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repetindo, Hebreus 5:8, embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Grave isso. Obediência é coisa que a gente aprende. Tá? Ninguém nasce obediente. Nós já nascemos desobedientes. Tá? Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo não tendo pecado nenhum, ele aprendeu a ser obediente ao Pai. Ele se submete ao Pai e é obediente ao Pai. Que exemplo nós temos. Mas não só exemplo, em Cristo nós temos o exemplo e o poder para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Verso 43, e voltando-se, achou-os
outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam com sono. Foi um dia difícil. Aqui temos uma ilustração vívida do que foi dito no versículo 41, sobre a diferença entre espírito e a carne. O sono que sentiam nada mais é do que uma necessidade do corpo, da carne. Porém, deveriam estar alertas e acordados para vigiarem com o Mestre. Ele queria a presença deles e também a atenção deles. O que ele havia dito um pouco antes sobre ser abandonado por eles, já estava se concretizando. Eles já estavam abandonando Jesus. O Pedro, que havia dito, pelo Senhor eu estou disposto até a morrer. Se preciso for, eu até morro. Agora estava dormindo. Estava dormindo. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Versículo 44, parte A. Deixou-os acordados, ele foi lá, acordou-os, né? E ele voltou-se pela terceira vez para o seu lugar particular para orar a Deus. E diz o verso 44, parte B, repetindo as mesmas palavras. Novamente ele diz ao Pai, Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Num curto espaço de tempo, olha quantas vezes o Senhor Jesus, numa oração, reafirmou a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Agora observe como você e eu temos orado. Como têm sido as nossas orações. Quantas vezes, na mesma oração, nós repetimos para Deus o que nós queremos que Ele faça por nós. Quantas vezes nós estamos orando e estamos ensinando Deus a agir. Senhor, abençoa o meu irmão fulano de tal, cura ele, Senhor. E se Deus não quiser curar? Bem, eu posso pedir, devo pedir. Senhor, por favor, dá-me a tua direção, dá-me a tua orientação no que eu devo fazer. Ok, certo. Mas aí eu começo a dizer para ele, Senhor, a irmã fulana de tal, está desse jeito, Senhor, faça tal coisa por ela. Irmãos, eu não tenho que dizer para Deus o que Ele tem que fazer, Ele sabe. Ele sabe o que fazer. Eu posso pedir coisas para Deus, mas eu sempre tenho que entender o seguinte, eu estou pedindo, eu não estou dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Eu não vou entrar nem no mérito da questão, porque é ensinado em muitas igrejas por aí, de que você tem que decretar em nome de Jesus para que as coisas aconteçam. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque a gente vai desviar do nosso assunto aqui. Nós só precisamos entender o seguinte, quando oramos, servos somos nós, o Senhor é Jesus. É Ele quem sabe. E nós temos que dizer, como Jesus disse, nós temos que dizer várias vezes para o nosso coração, até que o nosso coração aprenda de vez, que a vontade que tem que ser feita é a vontade de Deus e não a nossa. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Ah, mas eu posso querer alguma coisa, eu posso apresentar diante de Deus. Pode. Pode. Mas entenda que o que será feito será a vontade de Deus, não a sua vontade. E se porventura algo que você pediu, Deus fez por você do jeito que você pediu, não foi porque Deus, porque você conseguiu convencer Deus, mas foi porque você orou conforme a vontade dele. Lá em 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que podemos ter para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade dele, nós receberemos. Então, se nós estamos pedindo algo para Deus e não estamos recebendo, pode ser que não seja ainda o tempo de receber, porque Deus tem um tempo certo para tudo, ou pode ser que nós jamais iremos receber, porque aquilo não é a vontade de Deus. Mas entenda, irmão, é a vontade de Deus que tem que prevalecer, não é a nossa. Tá?
Carson, ele afirma o seguinte: à medida que aprendeu a obediência, né, conforme Hebreus 5, 7 a 9, ele tornou-se o modelo supremo, tira um S, tem um S, mas supremos, né? Tira um supremo aí, deixa no singular, para seus próprios ensinamentos. Da primeira vez que foi dito no jardim do Éden, né? Agora ele está falando lá de Adão e Eva, não a tua vontade, mas a minha, né? Adão e Eva falaram isso para Deus, em outras palavras, né? Adão e Eva, quando eles pecaram, eles estavam dizendo isso. É a minha vontade, não é a vontade de Deus que vai prevalecer. Essa fala transformou o paraíso em deserto e trouxe o homem do Éden para o Getsemane. Agora a frase, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, dita por Jesus, né? Traz angústia ao homem que ora, né? O Senhor Jesus, que transforma o deserto em reino e traz o homem do Getsemane para as portas da glória. Achei linda essa frase do Carson, né? Achei muito própria. Seguindo em frente, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Né? Aí nós temos uma dificuldade aqui. Alguns intérpretes da Bíblia entendem que as palavras ainda dormis e repousais, né, que Jesus diz aí para os discípulos, como, tem dois como e tira um como uma pergunta em tom de reprimenda, né, tal como: que absurdo! Como ousam dormir e repousar numa hora dessas? Né? Alguns entendem essas palavras dessa forma. Enquanto outros veem aqui palavras, uma constatação da fraqueza deles, e por isso ele teve um ato de compaixão e bondade ao vê-los sucumbindo ao cansaço e ao sono. E por isso mesmo concedeu-lhes que tirassem um cochilo. Né? O ainda dormis, né? O ainda, às vezes pode ser traduzido também por então durmam. Não, então durmam. Né? Jesus concedendo a eles ali um momento ali, tira um cochilo, um breve cochilo, um breve sono, né? Para logo em seguida ordenar-lhes que se levantassem, pois o traidor e a súcia de malfeitores vinham para prendê-lo e estavam bem próximos. Então aí Jesus teve um ato de misericórdia, assim, então, já que vocês não estão conseguindo orar mesmo, então descanse um pouco, durma um pouco. E aí o versículo 46, entre o 45 e o 46, há ali o tempo de um cochilo, ao tempo de um sono, de um breve sono. E aí Jesus vem e acorda os discípulos novamente e diz assim: vamos embora. Bem, aí fica as duas opções para você. Eu particularmente, eu penso que a segunda faz sentido mesmo. Né? Jesus deu a eles ali um tempo para darem uma cochilada e em seguida os acordou para seguirem em frente. E aí nós temos algumas aplicações práticas para nós. Se é correto dizermos que Cristo teve medo nesse momento no Getsemane, que fique claro que seu medo não foi da morte, mas de enfrentar a face da ira de Deus. Se nós jamais a enfrentaremos, isso devemos única e exclusivamente a Cristo, que a suportou em nosso lugar. Outra aplicação é que a obediência é algo que se aprende. Não nos é intrínseco. Nós não nascemos obedientes, nós nascemos desobedientes. Desde pequenos, nossos pais mandavam a gente ficar quieto, a gente fazia bagunça. A desobediência está no nosso coração, está no nosso ser. Né? Somos desobedientes por natureza. E a obediência, ela é alcançada e é fortalecida por meio da oração vigilante e da disposição focada na vontade de Deus. Né? Nós precisamos fazer uso da oração se nós quisermos desenvolver uma vida de obediência a Deus.
E nós devemos estar sempre atentos e dispostos a fazer a vontade de Deus. Né? Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, é algo que somente os filhos dele são capazes de querer. Só Deus pode fazer alguém ser obediente a ele. Mas nós precisamos exercitar essa obediência. Nós não nascemos com ela. Nós precisamos aprender. Assim como Jesus aprendeu, nós precisamos aprender a obediência pelas coisas que nós fazemos para Deus. Né? Questão para reflexão aí. A carne é fraca para orar. Para pecar, ela é muito forte e predisposta. Então, por favor, não use como desculpa, pastor, eu pequei de novo, porque a carne é fraca. Sabe como é que é, né, pastor? Não. O contexto em que a Bíblia, que Jesus disse que a carne é fraca, é no contexto da oração. A nossa carne, o nosso corpo não quer orar. Experimente ficar 1 hora de joelhos orando para você ver. Não precisa nem ser de joelhos, assentado, orando. Parece que cria formiga no corpo, né? O corpo não quer. Nosso corpo é indisciplinado. Nós somos irrequietos por natureza. Né? Por isso que é importante exercitarmos a obediência a Deus. Né? Focados em obedecê-lo sempre. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude sempre a fazermos a vontade dEle. Especialmente quando a vontade dEle não for a nossa vontade. E que a nossa vontade seja sempre uma serva da vontade de Deus. Amém.